Oi, pessoal! Nós vamos começar agora uma série de 3 sábados. Então, esse sábado vai ser eu, depois vai ser o Moisés e depois a Bia, com o tema diferenciados. Então, esse tema é o que a gente pensou para trazer para a Moci, para a gente entender mais ou menos por que a gente é diferente, o que nos diferencia desse mundo e quais são os pontos que a gente realmente faz a diferença no mundo. Então, para começar, assim, pensando no estudo, eu pensei, nossa, o que será que eu vou falar? O que será que eu vou trazer de novo? E aí eu comecei a olhar o mundo de hoje. Então, a gente está num contexto pandêmico, a todo momento que a gente anda, a gente está suscetível a roubo, a furto. Várias situações adversas estão acontecendo na nossa vida, não só agora, mas sempre, né? Ainda mais agora no período de pandemia e tudo mais. Então, a gente fica meio suscetível ao medo, a essa questão de insegurança e tudo mais. E também a morte, né? A morte é uma coisa que acompanha o ser humano há muito tempo e a gente fica com esse medo de, o que será que vai acontecer e tudo mais. E aí, pensando nisso, eu achei 2 gráficos muito legais e 2 pesquisas. E a primeira é da Secretaria de Vigilância da Saúde. E aí eu pesquisei assim, quais são as maiores causas de morte? Assim, disparado, com mais de 100%, são doenças, então infecções, doenças do coração, enfim, é o que está mais matando as pessoas hoje em dia. Logo após vem acidentes de trânsito, com 32%, ou seja, também é um número razoável. E logo após vem a violência interpessoal, que também é um tema muito polêmico e que está causando muita morte por aí. O segundo gráfico que eu peguei é do Instituto de Física da Universidade do Rio Grande do Sul. E é o mapa do medo, como eles intitularam. Então, nesse mapa, eles fizeram algumas perguntas para os entrevistados. E 2 perguntas que eu achei muito legal e muito interessante é a primeira, que fala, em quais locais você normalmente sente medo? Mais de 80% das pessoas falaram que é na rua. Logo depois vem no ônibus, depois vem no trânsito, nas festas, na faculdade e depois em casa, em uma ordem decrescente, chegando até em casa ser mais ou menos uns 25%. A outra pergunta foi, qual foi a última vez que você sentiu medo? E disparado também, foi mais de 80% das pessoas responderam, hoje ou essa semana. Logo depois veio esse mês, depois este ano, e com 10% faz muito tempo que eu não me lembro que eu tive medo. Então só 10% das pessoas acham que, na verdade, elas nem lembram quando elas tiveram medo. Então é um número realmente preocupante. E vendo esses dados, esses gráficos, as notícias dos jornais, tudo, e pensando assim, no mundo que está hoje, realmente, o que mais está causando pânico na sociedade é o quê? É o medo, né? O medo a gente está suscetível a todo momento, né? O ser humano tem medo, isso está na gente e também a gente não pode se esquivar dele. E pensando nisso, eu fui pesquisar o que significa o medo, né? O que é o medo e enfim. E aí, de acordo com o dicionário, o Michaelis, o medo ele se traduz como um temor, uma ansiedade irracional ou fundamentada. Então, na verdade, a gente tendo consciência ou não, a gente tem aquele medo do perigo, aquela coisa que é uma incerteza ou até uma certeza daquilo que a gente considera perigo. De acordo com os filósofos e os estudiosos, a gente tem 3 tipos de medo, que é a timidez, as fobias e a morte. E aí, em toda a história da filosofia ocidental, o medo sempre foi aquela coisa que, nossa, ele é um inimigo, ele trava as pessoas, ele é considerado como assim, a pior coisa que você pode sentir. Mas, na verdade, agora, assim, trazendo mais agora para a realidade, a ecologia trouxe uns novos aspectos para isso. Então, o medo começou a ser visto como uma sabedoria, ou seja, uma consciência do perigo e com essa consciência a gente consegue mudar o nosso futuro. E, por fim, tem outras pessoas que preferem aquele niilismo, ou seja, o ceticismo e tudo mais que, assim, descrença nos valores da sociedade. Então, uns falam uma coisa, outros falam outra e eles preferem desacreditar em qualquer coisa e falar, pra mim o medo é o que tem aí e bola pra frente, sabe? Não querem nem pensar sobre o assunto porque cada um fala uma coisa, as 2 opiniões estão certas e, enfim, as pessoas resolvem acabar nesse ceticismo. Mas aí, eu me perguntei, mas o que é o medo para Deus, né? Ao que mais importa. Tudo bem os filósofos, tudo bem os estudiosos, o dicionário, mas qual é a importância e o que Deus acha do medo, né? E aí eu fui achar na Bíblia, né? Óbvio, nosso manual.
E aí, vários versículos da Bíblia. Sabe aqueles versículos que você acorda e vem a mensagem? Versículo do dia, versículo do não sei o quê. Sempre vem esses versículos. Não temais, estou contigo, tem de bom ânimo, te carrego pela tua mão direita. Então, assim, vários versículos encorajadores e Deus meio que tentando mostrar pra gente o que ele acha do medo. Mas aí eu pensei, realmente, o que esses versículos têm significado pra gente? A gente tem lido esses versículos e achado que realmente Deus é poderoso para fazer a gente passar pelo medo? Ou, na verdade, a gente lê esses versículos e pra gente nada mais faz sentido? E aí, pensando nisso, eu fui pesquisar mais e tal, e dentro da Bíblia, na verdade, eu achei 2 pontos. Duas histórias muito legais que eu vou compartilhar com vocês. E a primeira é uma dentro da Bíblia, de Esther. Esther, no Velho Testamento, para quem quiser, é um livro muito legal, tem acho que 10 capítulos só, e vale muito a pena ler. Mas, resumindo, para quem não lembra, para quem ainda tem algumas coisas, Esther é a história da rainha Esther e como ela se tornou rainha e as dificuldades que teve. Então, foi no período do rei Assuero que ele teve um desencontro com a rainha atual, que era a rainha Vasti. Ela não queria comparecer a um jantar, o rei ficou bravo e resolveu se separar dela e chamou todas as mulheres que viviam no reinado dele para concorrer à nova rainha. E aí, dentro dessas mulheres, existia quem? Existia Esther, uma judia órfã que vivia com o seu tio, o Mordecai, ou Mardoqueu, como preferirem. Ela vivia com o seu tio, que meio que adotou como filha. E aí, a Esther foi uma dessas escolhidas para passar pelos períodos de beleza, períodos de... Enfim, elas ficavam mais de meses fazendo períodos de beleza, período de... Enfim, tudo para poder se apresentar para o rei e o rei escolher a nova rainha. E, passado tudo isso, Esther foi a escolhida, o rei se apaixonou por ela e ela foi proclamada rainha. Mas o tio dela virou para ela e falou: pelo amor de Deus, não conta que você é judia, não conta, vai ser um segredo nosso e tudo mais. E Esther, assim, obedeceu o seu tio. Passado algum tempo, o rei tinha como se fosse um segurança pessoal, uma pessoa que ele confiava muito, que se chamava Amã. E, diante disso, ele resolveu dar muitos poderes para Amã, porque ele confiava plenamente na sabedoria e nos ensinamentos de Amã. Só que Amã era uma pessoa meio do mal. Então, Deus não, né? O rei deu muitos poderes a Amã, e um desses poderes era que todo mundo que passasse por Amã deveria se proclamar na frente dele. Então, deveria se ajoelhar como uma forma de redenção, uma forma de humilhação, porque ele era o soberano, né? Amã seria como se fosse um segundo rei, um novo soberano. E aí, o que acontece é que Mardoqueu, Mordecai, não se ajoelha quando Amã passa. Toda vez que Amã passava, enfim, ele não se ajoelhou. E chegou aos ouvidos de Amã, o que aconteceu? Mordecai não está se ajoelhando para você, Mordecai é judeu, Mordecai não acredita no que você está falando, porque na verdade Mordecai ele diz que só se ajoelha para Deus. Amã ficou muito bravo, enfurecido, e resolveu não matar só o Mordecai, como matar todos os judeus. Fazer um extermínio total, porque eles não estavam obedecendo às ordens do rei e às ordens dele. E aí que vem a parte que a Esther é fundamental nessa história, e o versículo que eu queria chegar é a parte fundamental que eu queria chegar do estudo de hoje. Bom, o Mordecai foi falar com Esther, né? Falar: Esther, olha, eu não sei o que vai acontecer, né? Mas, enfim, o rei não sabia que Esther era judia, não sabia como ia acontecer, mas Mordecai foi contar tudo o que ia acontecer, que o rei tinha declarado que ia matar todos os judeus. E a resposta de Esther foi, assim, impressionante. Está em Esther 4,16, se você quiser abrir aí na sua Bíblia. E ela responde bem assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se morrer, morri. Bom, gente, quando você lê esse versículo, você fica: meu, poderosíssima, né? Da onde ela tirou tanta coragem, da onde ela tirou tanta sabedoria para falar isso? E nessa frase dela, a gente consegue encontrar vários aspectos interessantes e várias lições de vida, realmente, com essa simples frase dela e esse simples ato de coragem dela. O primeiro ponto é quando ela fala: ajunta todos.
Quando ela fala esse ajunta todos, quer dizer que ela entende que ela sozinha ela não consegue fazer nada. Ela precisa dessa união, ela precisa dessa força, não só dela, mas de todos. Ela não se colocou num patamar de sou rainha e preciso dar o consolo para o meu povo. Na verdade, não. Na verdade, ela entendeu que todo mundo era essencial nisso. O segundo ponto, ela fala jejuai. Ou seja, jejuai nada mais é que traduzindo buscar a Deus. Ou seja, ela entendeu que sozinha ela não ia conseguir vencer, não ia conseguir lidar com esse problema, então ela falou jejuai. E traduzindo vamos buscar a Deus. Buscar a Deus em todo momento. E esse também é um outro ensinamento dessa frase dela. O terceiro tópico ainda que não seja segundo a lei. Ou seja, o nosso Deus, ele é um Deus da graça, então ele não é um Deus da lei. Então, o impossível para os homens é o possível de Deus que vira o possível para nós. Ficou meio confuso, mas é bem isso. Então, o impossível para todo mundo acha que é impossível, para Deus é possível. E essa contradição é maravilhosa, porque a lei, ela poderia dizer uma coisa, mas a gente vive sobre a graça. E Deus, ele derrama a sua graça pra gente, se a gente buscar ele, se a gente se unir. E essa frase dela de coragem, esse ato de coragem dela foi excepcional e traz muito ensinamento, né? Só essa frase a gente consegue tirar tanta coisa e tanto ensinamento. Bom, saindo um pouquinho de Esther, indo agora para um filme, eu consegui pensar assim no filme Vida de Inseto e fazer um paralelo assim de coragem também, que é bem legal. E na verdade, só exemplificando que coragem não é o contrário de medo, mas na verdade é o enfrentamento do medo. É aquela coisa que eu tenho medo, mas o medo não vai me parar por causa disso, porque eu tenho coragem. E não o contrário do medo, porque todo mundo está suscetível a ter medo. E aí, esse filme Vida de Inseto, para quem não lembra, resumidamente, as formigas têm que trabalhar durante todo o verão e colher plantas e sementes para alimentar os gafanhotos, que chegam em certa época do ano, buscam todo esse alimento e vão para as suas tocas, casas, enfim, se abastecer com tudo isso que as formigas captaram. Porém, nessa trama aí do Vida de Inseto, tem uma formiga que chama Flick, que é o nosso personagem principal, que resolve que na hora que tava tudo certo, toda a colheita feita, os gafanhotos já iam chegar, o que aconteceu? Flick deu um empurrãozinho assim na parte que estava segurando todas as sementes e tudo caiu no lago e os gafanhotos chegaram. Ou seja, os gafanhotos chegaram, não tinha nenhuma comida e as formigas ficaram desesperadas. Nesse momento, todo mundo ficou morrendo de medo, ficou, meu Deus, o que a gente vai fazer, sabe? Tudo que a gente plantou, tudo que a gente fez para poder os gafanhotos nos deixarem em paz, e o Flick foi lá e destruiu tudo, sabe? E aí os gafanhotos deram uma segunda chance para as formigas e falaram que até a última folha, se até a última folha caísse da árvore, quando essa folha caísse, eles iam voltar e iam querer toda a comida de novo. Então, mais ou menos, elas tinham pouco tempo para arrecadar todas as sementes de novo. E aí foi uma correria, as formigas tentando buscar as sementes de novo e tudo mais. E o Flick resolveu, na verdade, ele falou, não vamos colher, vamos buscar ajuda numa ilha. Vamos sair da ilha e buscar ajuda. E isso foi um ato até de coragem do Flick, né? Porque ele em vez de tentar fazer as coisas rápido, sem pensar, ele na verdade falou, vamos lá buscar uma ajuda, vamos lá tentar ver se a gente consegue, e foi meio que corajoso nesse aspecto. Mas o que eu queria trazer de essencial desse filme, assim, pensando no que eu refleti, é que quando os gafanhotos falam até a última folha cair da árvore, até que a última folha caia, a gente vai voltar para meio que dar esse medo na gente, com Deus não é assim, né? Com Deus, na verdade, ele é a nossa árvore, ele é a nossa raiz e ele nunca vai deixar que a nossa última folha caia. Ele sempre vai estar lá sustentando a gente, nem que tenha uma folha, Deus vai estar lá segurando essa uma folha pra gente e para que a gente possa cada vez mais se fortificar nele e que a plantação e as plantas e tudo mais possa, quando for para crescer, cresça novamente. Então, pra gente também não... Então, o que a gente tira disso? Que é pra gente não ter esse medo de mas será que não tem mais chance? Quando a última folha cair, acabou a chance, os gafanhotos vão vir, eles vão atacar a gente. Mas, na verdade, não, essa última folha nunca cai, porque essa última folha fica
porque Deus ele segura a gente e ele não deixa a gente desamparado. E para concluir, então, a pergunta que eu fiz logo no início era: o que é o medo para Deus? E a partir dessa investigação de Esther e também fazendo esse paralelo com o filme, eu entendi que o medo para Deus, na verdade, é uma oportunidade de a gente se conectar ou a gente se reconectar com Ele. É a gente buscar a força e a coragem nele. Então, essa é a oportunidade. O medo é uma oportunidade da gente estar com Ele de novo. Tem um filósofo que chama Sartre que fala que a liberdade ela gera angústia e tristeza no ser humano, porque a partir do momento que você escolhe uma coisa, você deixa de escolher essa outra coisa. Então você fica feliz por ter essa coisa, mas na verdade você fica triste por não ter a outra. E isso causa a angústia no ser humano e a tristeza. Então essa liberdade seria ruim. Só que na verdade, como ele não conhecia Deus, na verdade essa liberdade é a melhor coisa que a gente pode ter. Porque se a gente escolhe Deus, as outras coisas ficam tão supérfluas e tão pequenas diante da grandeza dele, que a gente nem se importa com essas coisas que ficam em volta, com essa tristeza que fica em volta, sabe? Porque não vai ter, porque a gente escolheu ficar com ele. Então essa liberdade é muito legal, porque a gente escolheu ele e não vai ter. E as outras coisas vão ficar pequenas. Então o medo vai ficar pequeno, a tristeza vai ficar pequena, qualquer coisa vai ficar pequena porque a gente tem ele nos sustentando. E fazendo a comparação de Esther e Flick, né, ambos foram corajosos, óbvio que Esther foi corajosa, se apoiou em Deus e tudo, mas também a gente pode ver os exemplos das formigas, né, que também já foram citadas na Bíblia, mas esse aspecto de união, esse aspecto de o Flick ir para frente, não se deixar abalar, isso também é uma parte legal que dá para fazer esse link. E pesquisando assim mais, tem um versículo da Bíblia incrível, que está em Romanos 8, de 36 a 39, se você quiser abrir aí na sua Bíblia. Mas ele resume bem tudo isso que eu falei. Se você quiser esquecer tudo que eu falei, você fica com esse versículo na mente, porque ele é incrível. Olha o que ele fala. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, gente, traduzindo esse versículo, nada é maior que Deus. Nada. O medo, qualquer coisa. Então a gente estava falando do medo, a gente estava falando da angústia, nada é maior que Deus. Então nem a altura, nem a largura, nem nada, nada. Tudo aqui que ele cita é nada é maior que Deus. Então eu deixo esse desafio pra gente, que toda vez que a gente sentir medo, sentir com essa angústia, sentir com o que eu vou fazer agora, a gente lembrar que a gente tem um Deus poderoso, então lembrar desse versículo de Romanos, lembrar que Deus é poderoso, que Ele pode fazer as coisas pela gente, que Ele é maior de todas as coisas, e lembrar também do exemplo de Esther, aquele versículo Esther 4 que eu tinha falado, que Esther tomou coragem com Deus e foi corajosa. Então esses dois versículos, um traz força e o outro traz coragem pra gente, pra enfrentar essas coisas. É que nem, não sei se vocês já foram no shopping e quando eram crianças e se perderam da sua mãe, e aí você fica olhando um monte de sapatinho, assim, porque sua mãe, né, é alta, você fica olhando um monte de sapatinho, meu Deus, cadê minha mãe, assim, numa loja, alguma coisa, e quando você acha sua mãe, o pezinho da sua mãe, você já não sente aquela alegria, aquela coisa tipo, nossa, cheguei no meu ponto, sabe, de refúgio, na minha segurança, e você olha pra cima e vê que é sua mãe de verdade. Então é bem isso, quando a gente tá assim, o que eu faço, vamos achar o pezinho de Deus e olhar pra cima e ver o quão Ele é grande pra gente, e o quão Ele é poderoso, e o quão a gente é pequenininho e consegue olhar só o pé, e Ele é imenso e tá vendo toda a coisa por cima. E então é essa coisa, a Esther nos ensina isso, os versículos da Bíblia nos ensinam isso, que agindo Deus, quem impedirá? E aí lembrando então, quando a gente tiver esse medo, quando a gente estiver desanimado, lembrar a coragem de Esther, a força que em Romanos trouxe esse versículo, e lembrar que o medo é uma oportunidade, não vamos deixar essa oportunidade passar. Toda vez que a gente sentir medo, a gente tem que utilizar essa oportunidade tanto para se conectar, quanto para se reconectar com Deus e ficar cada vez mais perto dele e receber a força nele. Ai, gente, é isso então que eu ia falar. E espero que vocês possam ter coragem em Deus e força também.